E aí, meus bidos cavaleiros, e aí, meus bidos lunares. Bom, galera, após a estreia da série Cavaleiro da Lua na Disney Plus, né, feita aí pela Marvel, eu decidi comprar a nova edição que estaria saindo do Cavaleiro da Lua aqui no Brasil, né, porque depois de um tempo aí cheio de fases elogiadas e que vieram para o Brasil e eu deixei de comprar, deu um tempo, o personagem estabilizou, ele parou de aparecer por aí, mas ele voltou e eu falei, tá, agora eu preciso trazer essa HQ aqui no canal, eu preciso falar do Cavaleiro da Lua, eu preciso ter algum conteúdo do Cavaleiro da Lua, porque é um personagem realmente muito interessante, que eu tenho muito mais interesse agora depois da série, mesmo que a série não seja a minha favorita da Marvel. E então eu decidi comprar essa HQ e, meu Deus, que bom que eu fiz isso. Bora lá falar sobre Cavaleiro da Lua, a missão da meia-noite. Quebrar você? Não tenho interesse em quebrar você, Spector. Você já está quebrado. Mas, apesar de errante, somos colegas. Meu interesse é em corrigir você. Sou um médico. Eu conserto o que está quebrado. Cavaleiro da Lua, a missão da meia-noite, traz o retorno do herói após a aparente morte de Khonshu em uma guerra contra os Vingadores, tentando encontrar um meio de auxiliar a cidade em que habita, vencendo todos os males que assombram as pessoas da região. Por conta disso, ele vai encontrar pessoas que não esperavam, seja alguém vendo ele como um punho de Khonshu farsante, ou como alguém que merece morrer por estar sempre impedindo o inimigo de vencer. Ao mesmo tempo, o personagem também está fazendo terapia em busca de melhorar e se encontrar, mesmo que muitas vezes acabe evitando o auxílio. Posso falar um negócio que veio na minha cabeça quando eu estava no meio da leitura e ficou ainda mais firmado na minha cabeça quando eu terminei a leitura? Essa HQ me pareceu muito uma mistura da nova fase do Demolidor com a nova fase do Asa Noturna. E só isso já esclarece o quanto essa HQ vale a pena, né? Mas por que eu digo isso? Eu digo isso porque em relação ao Demolidor, a fase do Demolidor com o Chip Zdarsky foi uma fase que se saiu muito bem, muito excelente, após uma fase que não teve algo tão bom, entendeu? Ela pegou muitos frutos bons, ela tirou muitos frutos bons de algo que não estava ali muito legal. E aparentemente Cavaleiro da Lua fez isso com a guerra que teve contra o Khonshu nos quadrinhos aí, que não foi uma fase não foi uma guerra que eu ouvi ser muito bem falada, né? Não foi nenhuma guerra que eu ouvi ser tão falada. Então eu acredito que tenha sido algo bem mediano. E por ter sido mediano, cara, essa HQ tira muitos frutos disso, ela tira leite de pedra, entendeu? Ao mesmo tempo, em relação ao Asa Noturna, tem muitas coisas parecidas. A estrutura, o personagem carismático, o vilão que vai se tornar amigo, o vilão que vai aparecer só no final para deixar gancho para uma continuação, entre outros fatores, como também o desenho que é sensacional. Então, tudo isso por mim faz funcionar muito bem a HQ, entendeu? E eu acho que é um ótimo método para essas HQs de fases de personagens, né? Você tira o personagem um pouquinho do comum, você cria meio que uma fórmula, mas você faz algo diferente sem causar polêmica, sem fazer algo que vai incomodar as pessoas, que vai tirar o personagem da comodidade, entendeu? Que vai levar ele para um lugar muito fora do comum, que não vai desagradar a Marvel no quesito de talvez querer fazer algo totalmente diferente que para hoje em dia não cabe tanto, entendeu? Se você pegar mesmo as próprias histórias da Marvel, as histórias de super-herói, tanto da DC quanto da Marvel, as clássicas, as que tiveram algum impacto, a maioria delas aconteceu nos anos 80, que foi aquela época, aquela década em que tava tudo realmente muito solto. Então, hoje em dia, você tem um negócio mais controlado, né? E eu acredito que Cavaleiro da Lua, assim como o Demolidor e Asa Noturna, consiga tirar muito fruto de algo que, sabe, não tinha muito o que fazer, mas ela consegue fazer algo ali que te prende e que te faz querer continuar lendo, mesmo que você saiba que não vai ter muito impacto para o futuro do personagem. Nessa, o roteiro de Ed McKay é sábio e muito dinâmico. A todo momento ele apresenta algo que é importante para a história. Nada é chato ou cansativo. E o foco está sempre no protagonista. A gente entende o quão poderoso o personagem pode ser, como funciona a sua mente, a compreensível motivação de seus inimigos. O próprio mistério da cidade, da trama, é muito interessante e merece ser resolvido para nós, né? Para que a gente possa ver como vai ser resolvido. Além dos aliados que são legais de ver, mesmo que você desconheça. Tem algo ali que os tornam cativantes e com camadas a serem exploradas.
Agora, se tem algo que me incomodou de primeira, mas depois eu não me importei por gostar muito do personagem, é que mesmo a gente tendo a troca de uniforme e a citação de que o personagem sofre o transtorno de identidade, em nenhum momento a gente vê o Jake ou o Steven pra ver o que muda, por que muda e por aí vai. O quadrinho ele até chega a dar uma explicação do porquê disso, né? Mas eu senti que foi mais uma facilitação de roteiro do que realmente o problema que ele aborda ali, né? Eu achei que foi só porque, por ser um primeiro quadrinho e porque é um quadrinho que eles têm que trazer público e o público tem que entender o que tá acontecendo, eles deixam de mostrar um fator muito importante do personagem que eu gostaria de ter visto. Até porque eu sei que nos quadrinhos é diferente do que a gente viu na série da Disney Plus, que na série da Disney Plus muda de uniforme e muda de identidade. E aqui não é bem isso que acontece, ele muda de uniforme e ainda tá ali o Mark Spector, então eu gostaria de ver outra coisa. Mas isso ainda funciona, porque assim como na série da Disney Plus, o Mark é um ótimo protagonista. Ele é o estereótipo do herói sério e maduro que age com violência, e mesmo que a gente não entenda o porquê disso, a gente ama acompanhar o cara. Da mesma forma que a sua colega Reese traz o diferencial, como a clássica ajudante com humor que age sem chamar atenção e apresenta um mistério a ser explorado futuramente. Como alguém que havia lido apenas um volume do personagem e não tinha ficado tão grudado, neste volume eu posso dizer que ele introduz bem melhor, ele não te deixa perdido, ele faz brincadeiras do personagem parecer o Batman, mas nunca tira o diferencial dele em relação aos outros heróis. A todo momento eu estive fissurado, eu queria continuar a história, mesmo que pouquíssimas coisas estivessem acontecendo. Em nenhum momento eu fiquei perdido, como eu fiquei na fase do Brian Michael Bendis, que já estava ali o personagem estabelecido, mostrando várias coisas da mente dele, eu não entendi como é que aquilo estava acontecendo, como é que era o passado dele, e por aí vai. Neste quadrinho eu acho que ele não te deixa perdido, e eu não digo isso só porque eu pesquisei mais sobre o personagem, ou porque eu vi a série da Disney Plus. Eu digo isso porque o encadernado como um todo tem uma introdução ótima, um ótimo desenvolvimento e uma conclusão que é certeira. E se tem algo que melhora 1000 vezes uma história já bem realizada, é a arte de Alessandro Cappuccio, que remete bastante à arte da HQ da Spider-Gwen, só que mais voltada para as cores realistas do mundo e o foco para o branco brilhante e estonteante da lua e do cavaleiro. Dá pra dizer que é a arte de Rob Rodrigues mais equilibrada. As cores de Rachel Rosenberg se mesclam perfeitamente com o desenho. Ela é vibrante e te deixa vidrado. Tinham vezes que eu sentia necessidade de parar para apreciar a arte, como ela é feita, a sombra que é extremamente bem usada para um personagem que se veste de branco, o que permite a ele ser sombrio como deve ser. A arte me lembrou muito o desenho do Homem-Aranha no Aranhaverso, porque tanto no desenho quanto aqui, não importe o momento em que você pausar, o momento que você decidir apreciar, aquilo daria um ótimo quadro ou fundo de tela de celular. O quadrinho como um todo passou praticamente ileso, ele não tem extras, ele tem um prefácio que eu acredito que seja para os novatos, mas infelizmente ele apresentou 2 leves problemas que eu consigo passar um pano porque tá menos do que ultimamente. Sendo na página 88 o fato da personagem repetir a palavra noite 2 vezes no 4º quadro e na página 103 haver um risco azul no 3º quadro. A Missão da Meia-Noite é um ótimo volume de introdução para novos e antigos leitores. Ela relembra o passado do Mark de maneira inteligente, desenvolve a trama sem enrolar demais e finaliza de modo que você queira ler mais pelo simples prazer do entretenimento que foi. Não por conta de uma história super diferente ou por conta de um vilão com uma forte motivação, mas porque ela é tão boa que não precisa de um final e de um gancho maluco para que eu e você queira mais. Então, galera, é isso que eu tenho para dizer sobre Cavaleiro da Lua, A Missão da Meia-Noite. Foi realmente uma das surpresas do ano, porque eu esperava que pudesse ser bom, mas eu não esperava que eu ia gostar tanto, que eu ia gostar como eu estava gostando do Demolidor ou do Asa Noturna, que são outros 2 volumes que eu estou adorando acompanhar a fase, entendeu? Então se você já leu Cavaleiro da Lua, deixa nos comentários o que você achou, o que você concorda e discorda de mim, se você acha que eu exagerei, que eu superestimei demais, tá tudo bem. Fale pra mim também qual que é a outra HQ que talvez valha mais a pena do personagem, porque, querendo ou não, tá muito difícil de achar alguma coisa do Cavaleiro da Lua. Então eu peguei o que tá saindo agora e, cara, valeu a pena, surpreendentemente, eu tô muito feliz com isso. E se você não leu, meu amigo, eu acho que eu deixei bem claro que vale a pena você dar uma chance e você tentar buscar o quadrinho, não é mesmo? Então eu agradeço demais quem assistiu o vídeo até aqui e a gente se vê num próximo review. Valeu
Falou!